nervosa. Vamos lá, boa tarde. Hoje é dia 8 de junho de 2017. São 5 e alguma coisinha. 5 e 5, 5 e 4. E estamos a caminho de casa em busca de um pouco de carinho. Que com certeza eu tenho lá. Agora meus vídeos estão todos atualizados. Eu vou conseguir colocar os 2 diários e tal. E dar um pouco mais de agilidade. São 2 por dia. Por dia útil, fim de semana não rola, muito raro. Mas estou muito contente, estou gostando dessa nova fase. Estou fazendo essa cronologia, percebendo agora como é importante que eu a faça, porque talvez eu comece a confundir essas coisas mais do que eu já estou confundindo. Não adianta, velho, neurônio vai envelhecendo também. Tá fria a moto ainda, então ainda dá uma engasgadinha pra sair. Ai. Tarde gostosa, tarde bonita, bacana. Mas parece que amanhã toda coisa muda. Quer ver? Vou ver se eu consigo. Olha só amanhã. Máxima de 20, mínima de 8 com chuva. Aí vai fazer frio no fim de semana todo. Entendeu? O friozinho vai chegar mais pesado. E aí hoje eu vi meu amigo querido Marco veio aqui me almoçar comigo e trazer meus presentes. Me deram 2 suéteres, 2 blusas de frio e me deram, ainda tem um pacotinho que eu não sei o que é, roupa pro Cauê, lógico, né? Eles são essa fofura sempre. Eu, no alemão, consigo dar um presentinho pra Bruna no aniversário dela e só. Mas eles sempre me dão presente. E pro Cauê também. Eles foram para os Estados Unidos, para Disney, trouxeram presente pro Cauê, sem mais nem menos. Trouxeram roupinha no Pitox. São extremamente fofos. Bom, vamos lá, vamos começar, vamos continuar. Vamos seguir aqui a cronologia, a história, como ela deve ter sido. Cara, estava eu em meados de 98, acho que é isso, e após minha saída da Alter Ego, aquela consultoria contábil, a minha estagiária me arrumou um emprego. Me indicou para o pai dela, que era coordenador de folha de pagamento. E por mais uma daquelas super coincidências, na hora certa e no lugar certo, né?
Um rapaz estava saindo para uma posição melhor, que eu não me lembro mesmo se era interna, se era uma posição melhor na empresa mesmo, em outra unidade, ou se era uma posição melhor na vida dele, na carreira dele. E eu entrei na Columbia Sistemas Integrados de Logística. Passei 3 anos lá. Entrei como efetivo, tudo certinho. No setor nós tínhamos o seu Daniel, nós tínhamos o José Carlos Orsi. Também perdi o contato, faz um bom tempo que eu não o vejo. E tínhamos a menina, esqueci o nome dela, uma moça, Luciana, acho que é Luciana, uma lourinha bonita, discretíssima, tranquila, gente fina. E o Zé fazia a maior parte da folha de pagamento mesmo, eu mais fazia rescisão e férias. Acho que eu fazia também um pouco de admissão, mas processo, né? Processo de administração de pessoal, não admissão, recrutamento e seleção. E Colômbia ficava ali na Chucre Zaidan, quase na ponte do Morumbi, grudado ao shopping. Eu sempre confundo SP Market com Marketplace. Acho que era Marketplace. SP Market é lá na frente. A mesma marginal, mas é lá na frente. Então na frente era a Avenida Chucre Zaidan, atrás era a Avenida... Era a Marginal Pinheiros. Foi muito bom trabalhar lá. Também a mesma coisa, né? Já estava mesmo na área efetiva de administração de pessoal. Tecnicamente, não teve nada de muito novo. Eu gostava muito de... Como a rescisão era a minha parte, a homologação era a minha parte, né? Então eu ia para o sindicato. Então, um dia da semana pelo menos, eu saía bem mais cedo. Eu fazia homologação e ia embora para casa. E ainda ganhava reembolso de quilometragem. Não era grande coisa, mas ajudava um pouquinho. Eita, nós. Mas assim, não fiz uma grande turma lá. Éramos quase que sempre eu, o seu Daniel e o Zé. Mas era gostoso, era gostoso. Uma época que eu tava bem empolgado. Eu me lembro que eu trabalhava. Eu me lembro que eu fazia inglês na hora do almoço. Eu me lembro que eu saía normalmente 5 horas do trabalho. E que, olha, uma CB500, cara, vou mostrar pra vocês. Belíssima moto. Olha só que coisa mais linda. Coisa linda. Moto cara. Moto muito boa, cara. CB500. Tá difícil de você ir pra uma... Tá no celular, é claro, né? É claro. Por uma faixa, né? Fazia inglês na hora do almoço. Saía 5 horas. Chegava umas 5h30, 20 para 7, 20 para 6, 15 para 6 na Lapa. Fazia academia, tomava um banho e ia pra faculdade. Mano, e aí fazia faculdade, saía às 10, 10 e pouca da faculdade e ia pra casa. Já fui bom nas coisas, sabe? Foi bacana, foi um tempo bem legal. Jogava muita bola lá, o pessoal gostava, o Zé Carlos gostava muito
Então sempre tinha um joguinho de futebol lá, um churrasquinho, alguma coisa assim, por lá. Eu ainda estava com o meu Ladinha. Durante todo o alter ego, eu tinha meu Lada. Ainda, lá, o Lada de, de herança da copiadora, Copy Express. Eu não tinha falado o nome. Copy Express. Ah, mano, vou namorar a CB500 do cara mais um pouquinho. E ainda tava com meu Ladinha de herança. E minha mãe ficou com outro, né? Eu quando saí, fiquei com o meu. Normalmente. E aí a minha mãe tava sem carro até aquela época. Ela vendeu o carro pra pagar a minha entrada na sociedade. E E aí o Francisco passou lá pra me pagar, né? Deixou o carro lá na nossa mão, a gente ficou com ele. Minha mãe usou o carro. Minha mãe ficou com o carro pra ela. Durante muito tempo, durante muito tempo. Esse carro serviu muito pra ela. E eu E eu quando comecei a trabalhar na Alter Ego, ainda tinha o carro, ia várias vezes por semana, ia trabalhar de carro, de Pirituba até Perdizes, ali aquela região. Era pertinho, era fácil, e era mais barato também, dava para sustentar um carro. Não muito, era mais barato de ônibus mesmo, mas na maioria das vezes eu ia de carro. Só no fim, lá para um ano depois, é que eu percebi o quanto era mais barato, já um pouco mais endividado. Então eu percebi e acabei é, por começar a ir de ônibus, quando eu morava lá em Pirituba. Foi bem na época, entre 98 e 99, eu mudei, a gente mudou de Pirituba para Barra Funda, morar mesmo. Depois de quase 20 anos lá, ou mais de 20 anos, nós fomos para um apartamento próprio, né? Pirituba era alugado. E ainda ia de ladinha azul. Azul, placa de trânsito, eu sempre falo isso. Para identificar aquela cor é muito mais fácil pensar nisso, numa placa de trânsito. Essa corzinha bonita aí. E aí, trabalhando lá, me lembro disso. Eu levava o Márcio para a escola. O Márcio estudava no Liceu Coração de Jesus, região da Cracolândia, né? Já era perigoso, mas tudo deu certo. E ele pegava o trem ali na Domingos de Moraes, eu levava ele até a estação de trem. E ele pegava o trem, descia na Júlio Prestes e ia até a escola e voltava para casa. Aí sim, provavelmente pegasse um ônibus, alguma coisa assim. E eu de lá ia para o trabalho. E era muito cedo, porque escola a gente entra mais cedo, né? Então tinha que deixar ele 6 e pouco. Muitas vezes ele chegava meio dormindo lá ainda. Não tinha tanto trânsito quanto tem hoje, tá? Pegar uma ponte da Anhanguera todo dia, às vezes tinha, mas na maioria das vezes não. E ele... E de lá eu ia para o trabalho. Chegava lá, ainda dava para pôr o carro. Olha só, eu punha meu carro, deixava meu carro embaixo da ponte do Morumbi. Era de graça, todo mundo deixava, tudo. Não tinha guardador, não tinha nada. E aí chegava lá, eu dormia. Eu sempre tive, antes de ter celular, eu tive bip. Só os velhos vão saber. Bip. Mandava mensaginha, um aparelhinho assim, bem menor que um celular, que mandava mensaginha
Você ligava de qualquer lugar e mandava uma mensagem pro portador. E também ele tinha alarme. E aí eu deixava no alarme, dava uma cochiladona, uma boa dormidona, e depois ia trabalhar. E entrava bem cedinho, né? Entrava às 8, então 5 horas, bora, área. E era essa a rotina, sempre. Fazendo férias de folha, bem tranquilo, fácil de lidar. O pessoal e o ambiente era muito tranquilo. Só tinha uma coisa. Meu gerente, esse, desde o primeiro dia, isso era fato, era fato. Ele não gostava de mim. Ele não ia com a minha cara. E eu, especificamente, igual o Carlos lá, o primeiro, ele foi o segundo. Foi o terceiro, né? Porque teve. Não, a Maria. Teve a Mariana antes, né? Não é que a Mariana gostava de mim. Eu não contei uma coisa que quando eu saí por cortes e tudo, redução de pessoal mesmo, só ficou o estrito do estrito, né? Sobrou trampo pra caramba pra aqueles lá, pra quem ficou lá na Ticket. E histórias constam de que a Mariana chorou muito quando eu saí. Chorou muito, com tudo que era difícil lidar com ela. Mas isso nós sabíamos. Nós sabíamos que ela gostava da gente. Mas ela tinha aquele jeito, aquela deficiência na gestão, né? E aí, bom, enfim, vamos voltar aqui. E eu não lembro o nome do gerente. Não lembro se era Carlos. Me vem novamente na cabeça que é Carlos. Será que é o nome? Será que eu tenho alguns amigos, o Carlos Eduardo Alves? Muito amigo, muito querido, faz um tempo que a gente não se vê, mas pessoa de alta estirpe. Não foi meu chefe, talvez o meu problema tenha sido chefes Carlos, né? Pode ser. E, cara, ele era baixinho. Ele era baixotinho, mais baixo que eu. Então pra você ver como era baixinho, hein? Ele tinha uma barriga enorme, ele não era gordo. Ele era muito barrigudo. Ele andava até meio torto por causa da barriga dele. Ele era um cara estranho. E ele realmente nunca demonstrou nada. Mesmo tendo um coordenador abaixo dele, ele não perdia de vez em quando uma oportunidade de me dar uma carcada, de me pegar me arrebentar. Então assim, só que já esse Marcos que estava na Colômbia era um pouco diferente, né? Não era mais aquele prepotente, era um pouquinho só talvez, né? Mas não era mais aquele prepotente. Imbecil. Ai, que jeito interessante de dirigir. Ai, se ferrar. Enfim, e não foi bem uma perseguição. Ele me deixava em paz, mas era aquela coisa. Eu sabia que o cara não gostava de mim. Não se trata de não gostar. Ele realmente não me queria bem. Não me queria bem. E eu aguentei nessa 3 anos. 3 anos e pouquinho. E me lembro, eu saí de lá também, assim, uma meio crisezinha tava chegando aí, alguma coisa assim. E você viu, você passa pela direita, você vai devagar, você dá um aceno pro cara pra não ser mal educado, né? Igual aquele rapazinho bacana de ontem, dando uma de, o que você tá fazendo, imbecil? Me passando a 90 por hora pela direita. Sou obrigado a estar esperando por ele mesmo, né? E teve lá em 2000 uma crisezinha, um momento difícil da economia, a gente percebendo, claro que sim. E
Eu já sabia, falava, olha, quando vier o dissídio coletivo, que não poder, não, a gente estava num período de estabilidade por, por conta do mês do dissídio, né? Mês do acordo coletivo. Nossa, todo mundo parou pra ver, né? Eu até comentava isso. A gente saía pra fumar, já era uma época que você não fumava lá dentro, né? Já começaram a colocar as primeiras regras. Dentro da sala, da repartição, você não fumava mais. Até volto na memória, no alter ego, no emprego anterior. Eu e a Alda fumávamos. E a coitada da estagiária não fumava. Mas coitada, como ela fumou? Ela fumou cigarro de 2, né? Era uma salinha e a salinha parecia uma nuvem de nicotina, né? E essa menina lá dentro, aguentando eu e a Alda. Volto aqui. Mas só que a gente podia sair para fumar no hall do prédio. Não embaixo, você não precisava nem descer. Eu estava no primeiro andar. E eu me lembro de uma vez, eu ia sempre com o Zé lá fumar meu cigarrinho. Eu até comentei com ele, olha, o Carlos acho que vai me demitir agora. Quando chegar o índice, já ajuste, ele me demite. Não, imagina, pô, você sabe quanto ele me odeia. Eu me lembro que, pra ajudar nas coisas, uma coisa interessante. Teve um campeonato das unidades da Colômbia. Todas as unidades do Brasil, eram 5, 6 unidades. E numa das festas de fim de ano da Colômbia, teve um campeonatinho de futebol de campo. E a Colômbia Central, a Colômbia Administrativa, nunca tinha ganhado nada. E aquele ano tinha uma molecada que corria, que jogava mais, né? Então parecia que tinha esperança. E realmente jogamos legal. O Zé jogava muito, ele era um tiozão. Acho que ele era... O Zé tinha eu tinha meus 28, 29, ele tinha... Não. É por aí, 29, 30. Ele tinha seus 44, 45. E ele corria pra caramba, jogava bem. E nós chegamos na final. Fomos pra final. Fizemos a final. E o jogo foi 1-1, 0-0. Eu acho que até fiz o gol. Nisso, Carlos aparece. Não sei se era Carlos, não. Ele tinha um nome estranho, eu não vou lembrar. Ele tinha um nome esquisito. Pra ver como eu não guardo mágoa, né? Não tem porquê, né? Quando começou a disputa de pênalti, ele chegou. Sentou lá com alguns outros gerentes de outras áreas. Não sei se ele apostou alguma coisa e isso aumentou o ódio. E aí nós tínhamos direito ao último pênalti. Se eu fizer, e era eu que ia bater. Se eu fizesse, a gente era campeão. Pois eu errei, a bola bateu na trave. Foi pingando, bateu na trave. Aí empatou de novo, a próxima cobrança era alternada já, quem errasse e o outro fizesse já era. Aí o nosso jogador também errou e os caras fizeram. Aí eles foram campeão. Eu acho que isso aumentou o não gostar dele, né? Mas enfim. Fiquei lá 3 anos, me formei pela faculdade lá. Ao finalzinho de 2000, eu saí. Perto de dezembro, eu já estava quase entregando já tinha assinado, não, já tinha entregue o meu trabalho de TCC, né? Conclusão de curso. E
e acabei saindo. Nesse corte, eu tenho algumas particularidades. A primeira é que, claro, ele fez questão de me demitir num dia em que ele não estivesse lá, ou deu um jeito de não estar. E se foi alguma coisa diferente, que alguém me prove o contrário, porque pode ser até que eu não fosse tão importante assim para ele se preocupar em não estar lá no dia que ele ia me demitir, né? Mas ele não estava. E uma coisa interessante, assim, sem querer humilhar ninguém, não é essa a minha intenção, mas uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu. O seu Daniel, já falei que era uma pessoa de extremo bom coração, ele era evangélico, fervoroso, um sujeito exemplar mesmo, assim, seguia a vida dele nos praxes positivos da Bíblia, né? Eu digo nos praxes positivos, né? Ainda bem, né? Aquele que entendeu direito não, que entendeu a Bíblia pro lado positivo, porque é só querer que você entende para outro lado. Então era uma boa pessoa. Eu não sei se ele já era um pastor, ou ele era quase, ou ele queria ser. Já nós ganhamos uma ambulância aí na frente. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa por aqui, pelas laterais. Ela tá andando bem aqui, né? Mas daqui a pouco não vai andar. E ele veio me demitir. Eu já sabia que era o dia, não sei porquê, ninguém me falou nada, tá? E aí ele, olha, Marcos, estou te demitindo, são os cortes, mas realmente o Carlos não gosta de você e não podemos fazer nada, enfim. E você me permite fazer uma coisa? O que, seu Daniel? Eu queria te dar uma bênção, eu queria te ungir. O que eu ia falar? Ia ser indelicado com ele? Fala, não, para de bobeira. Claro, seu Daniel, nossa, cara, ele pegou um óleozinho no bolso, um vidrinho de óleo assim no bolso, molhou os dedos e fez o sinal da cruz na minha testa. E rezava, orava assim, ó Deus, tem de piedade. O Marcos é boa pessoa, sabe? Aquela coisa mega bem intencionada, mas que nada a ver comigo. Assim, não fiquei nem constrangido, né? Só foi estranho. Foi a forma mais estranha que eu já fui demitido na minha vida. Mas a intenção foi boa, era realmente uma pessoa, como eu sempre falo, para você aceitar a religião em sua plenitude, você tem que ser muito puro, muito puro. E o seu Daniel realmente era um homem muito puro. Ele sabia das maldades do mundo e tudo, mas não era isso. Ele era uma pessoa pura mesmo, ele era uma pessoa de muito bom coração. Não se envolvia com nada, era um cara sossegado mesmo, assim. Todo mundo gostava dele, todo mundo gostava dele. E quando eu saí, eu terminei a faculdade, isso no final de 2000, né? E, claro, fiquei uns meses em casa, pelo menos até janeiro, porque não adianta procurar. Claro que eu me cadastrei em sites e tudo. A Colômbia teve uma particularidade que, se eu me lembro, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido internet na empresa. O convívio com a internet era realmente esperar depois da meia-noite e para pagar um pulso só, porque era uma internet discada, modem, fax modem. E não dava, né? Não tinha condição de pagar a internet em casa. E aí na Colômbia foi a primeira vez que apareceu a internet. Muito pouco ainda, muito pouco, mas e-mail pessoal.
Foi o primeiro momento assim em que a gente se conectou ao mundo. As empresas começaram a dar o acesso ao empregado, ao funcionário, gradativamente. E isso é uma coisa que marcou. Isso em 98, 99. Porque em casa não dava, né? Em casa era complicado mesmo. Muitos dias a gente não está disposto a ficar acordado depois da meia-noite. Eu fazia isso mais numa sexta-feira, num sábado, quando dava, porque sexta, sábado eu ia namorar, ia ver minha mulher, tinha faculdade também, tinha tudo, ia tomar uma cerveja numa sexta-feira com o pessoal da faculdade. Mas foi isso. Mas graças a esse trabalho me formei. Agora eu era um contabilista, né? Eu era um contador, né? Um bacharel em ciências contábeis. E foi muito bom, muito útil para mim. E aí eu já estava mesmo na área de recursos humanos, na área de departamento pessoal. Tinha saído um pouco, né? Tinha largado. Na verdade, eu perdi nesses últimos anos, né? Não perdi nada, eu tô aqui falando besteira. Eu tinha começado essa área de administração de pessoal mesmo. Porque só mais pra frente na editora que eu ia pegar a parte de cargos e salários mesmo. E foi isso. Aí em 2000, no final de 2000, eu saí, provavelmente novembro ou dezembro, já dezembro eu acho, começo de dezembro. Fiquei em casa de boa, dezembro, janeiro. E voltei a preencher ficha, ir atrás em 2001. E aí, alguns meses depois, em 2001, janeiro, fevereiro, e a editora Globo, através da agência, me chamou. Fui, conversei com Dona Silvia Regina Zuí, no Jaguaré, onde era a antiga Cooperativa Agrícola de Cotia. E trabalhei lá durante 2001, 2002, 2003, 2004, né? Até 2004. Alguns detalhes que eu não tinha contado. Foi isso, eu acabei sendo efetivado para lidar com a área de cargos e salários, que a empresa ainda não lidava. Graças a Silvia, que conseguiu convencer a diretoria executiva disso. E foi aí que sim, eu entrei, ganhei esse curso bem caro e bem forte para currículo. Foi aí que uma área mais estratégica também, até antes disso, né, no meu período de temporário, até antes disso eu tive uma visão estratégica da área, né? Eu não trabalhava especificamente. Claro que eu fazia minhas coisas de rotinas diárias, mas entre as minhas atribuições estava essa de corrigir ou de pensar, de repensar processos que a empresa podia estar falhando, né? Justamente porque nunca teve um cuidado com recursos humanos, com o departamento pessoal. Então estava muito largado de muitos anos e eu entrei para isso. Entre os amigos também esqueci de falar do Carlão, né? Carlão, já falei do Glauco, já falei da Irene, já falei da Cris, eu não falei. Também foi uma que eu cobri férias lá dela. Gravidinha, maluquinha. Mas enfim. Foi uma experiência muito boa, editora Globo. E fiquei até 2004. Nisso eu já morava há bastante tempo, desde 98 eu já morava na Barra Funda. E aí teve esse pequeno gap aí de 2004 que depois da Globo eu trabalhei esse pequeno período de 1 mês e meio, 2, na Cabreira e Associados.
que é aquela empresa que entre outras coisas, fazia folha de pagamento da Portuguesa de Desportos. Alguns jogadores, o pessoal mais antigo só que vai saber, o Capitão, o Regis Pitbull, aquele outro que depois até se envolveu em sequestro, tudo, Piá. Fiz a rescisão desses caras todos. O Capitão se chamava Hollywood, né? E lá saí também, fiquei muito pouquinho tempo. E depois de alguns meses foi que eu entrei lá na Vocal Veículos. Aí sim, foi esse período de 4 ou 5 meses também, porque era temporário renovado, né? Cobri férias, 2 férias na Vocal Veículos Caminhões, na Marginal Tietê, próximo ao Ponte do Piqueri, e depois cobri férias, acho que era Elaine, o nome da menina, gente fina, lá na unidade Veículos, né? Veículos Passeio, da unidade Vila Olímpia. E de lá eu saí, chamado pela SP Trans, aonde entrei em 2005. Você jura mesmo que você não tinha me visto, né? Você jura mesmo, né? Bom, isso aqui... Pode ver meu vídeo, não tem problema não. Isso aqui é ignorante mesmo. Não mal cumprimenta a gente, não sei qual que é o problema dele. Aí, primeiro ele, depois os outros. E aí esse trabalho na SP Trans, esse período todo na SP Trans, que eu vou tentar amanhã de manhã dar uma complementada, porque tem alguns detalhes que eu queria colocar. Vendo o vídeo me deu a impressão que faltou alguma coisa, faltaram informações. Um abraço, gente, até mais.